Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec, Balneário Gaivota, 21 de março de 2017. O estranho caso das fadas de Cottingley que enganou toda a Inglaterra. O que crianças faziam para se divertir em 1917? No caso das primas Elsie e Urit Frances Griffiths, com 16 e 10 anos respectivamente, a resposta é fotografar fadas. Filha de um dos primeiros engenheiros elétricos da Inglaterra, Elsie resolveu pegar a câmera fotográfica do pai para fazer imagens no jardim de casa. O que ninguém esperava era que fadas fossem aparecer nas fotos e que a nação inteira ficaria comovida com a surpresa. Trata-se de um dos casos mais bizarros de boatos falsos pré-internet, conhecido como as fadas de Cottingley em referência à cidade inglesa onde o caso ocorreu. Quando as garotas contaram sobre a experiência mística que haviam registrado, o pai, Arthur, não teve dúvidas de que aquilo tudo era falso, e proibiu as meninas de brincarem novamente com a câmera. Já a mãe, Polly, pensava diferente. E, em 1919, ela recorreu à Sociedade Teofísica. Sem conseguir distinguir os recortes grosseiros em 2D, os membros da sociedade ficaram chocados com a informação. O escritor Edward Gardner, um dos principais nomes do grupo, considerou aquilo como a prova de que o próximo ciclo de evolução estava a caminho e tratou de tentar convencer a Inglaterra inteira da ideia. A cobertura inicial da imprensa era meio cética, escreveu Rosa Lister em um artigo do Quartz. Mas durante e após a Primeira Guerra Mundial, o espiritualismo e o misticismo cresceram muito entre a população britânica, que estava de luto. As fotos das fadas pareciam críveis para pessoas que acreditavam na existência de um mundo melhor. A história chegou até o escritor Arthur Conan Doyle, que, apesar de ser o criador de um dos personagens mais racionais da literatura, Sherlock Holmes, tinha uma forte crença no sobrenatural. Ele chegou a escrever um artigo na revista The Strand reforçando a fé nas fadas e enviou o amigo Gardner ao encontro das meninas para ver se conseguia mais provas. E conseguiu. Compreensível. Imagine que você é uma garota pré-adolescente responsável por uma mentira que enganou todo mundo. O escritor mais famoso do país te pede para falar mais sobre o caso. O que você faz? Sustenta a mentira. E isso permaneceu por décadas. A verdade só veio à tona na década de 1980. Em 1983, as duas confessaram que as fadas haviam sido recortadas de livros infantis, caso alguém não tenha notado. Elsie admitiu que toda a história era falsa, mas Frances insistiu que a última foto que haviam tirado as fadas e seus banhos de sol era verdadeira. Como escreveu Lister, no Quartz, o problema de contar uma mentira é que, no geral, você precisa contá-la também para outra pessoa para manter as aparências. E aí é tarde demais para admitir que você inventou tudo, e continua mentindo. Não raro, os próprios mentirosos também acreditam nas próprias mentiras. Na primeira edição do Livro dos Espíritos lançada por Allan Kardec em 18 de abril de 1857, na pergunta 66, o codificador questiona os espíritos. A lenda dos gnomos, dos silfos e de outros gênios feita por imaginação poderia caso ter a sua origem no conhecimento adquirido, ou na intuição das diversas funções dos espíritos? A resposta dos espíritos é que a lenda das atividades que exercem os espíritos, tal como a teoria espírita ela própria, se encontra, sob modalidades diversas, inata na crença de todos os povos, em todas as épocas, com a diferença de que eles fizeram seres distintos daquilo que só é atributo temporário. Foi assim que a imaginação inventou os gnomos, os silfos, as ninfas e toda a falange conhecida dos gênios. Completa os espíritos sem dúvida, naquilo que vós chamais fábulas há muitas vezes grandes verdades.
A maioria tem sua origem em remota revelação das coisas, todavia foram tomadas ao pé da letra, eis aí o erro. No livro Comunidade Educacional das Trevas, psicografado por Eliane Macarini pelo espírito Pedro de Camargo Vinicius, que esclarece sobre os espíritos que atuam nos fenômenos da natureza, em O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 11, item 9, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, os espíritos superiores esclarecem algumas questões levantadas por Allan Kardec e explicou Adelaide, e eles nos informam tudo o que acontece na natureza tem uma razão de ser, e cada acontecimento é permitido por Deus, tudo tem objetivos específicos e benéficos, ou seja, a evolução do planeta e de seus habitantes, e em algumas circunstâncias visa-se ao despertar de consciências adormecidas e, em outras, apenas o equilíbrio ecológico da matéria planetária, e que há uma égide de trabalhadores que se incumbem de executar o trabalho em nome de Deus. Entre esses servidores, dependendo do grau de conhecimento aliado à evolução moral do espírito, haverá tarefas de presidir ou coordenar os trabalhos ou executar as ordens emitidas por seus superiores imediatos. Na questão 538 a de Sinek, Kardec pergunta: esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? E recebe a seguinte resposta: segundo seu papel for mais ou menos material ou inteligente, uns mandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. E também é comentado que nos grandes fenômenos da natureza os espíritos que interagem e interferem nos fenômenos estão em massas inumeráveis. Aliás, é informado que alguns desses espíritos sabem exatamente o que estão realizando, entendendo com perfeição, em termos científicos, as intricadas operações que realizam, outros apenas obedecem, uma vez que ainda não têm condições intelectuais desenvolvidas para assimilar os efeitos de seus atos. Que obedecem a uma causa inteligente. Muitos desses espíritos mais ignorantes são recém-chegados ao reino nominal, esclareceu Adelaide, portanto, estão sem condições mentais de entender os processos de execução de tais tarefas, são apenas tarefeiros que obedecem aos superiores, ensaiando os primeiros passos para a libertação. Daí podemos compreender como o trabalho e o exercício em todas as funções são importantes para o desenvolvimento de nossa inteligência. Em O Livro dos Espíritos, no mesmo capítulo, encontramos na resposta à questão 540 o seguinte comentário: pois bem, da mesma maneira os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida, e antes de terem plena consciência dos atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem saberem. Primeiro, executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material, mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. Adelaide fez uma pausa e nos olhou amorosa, feliz em nos elucidar sobre tão fascinante assunto. Prosseguiu: os fenômenos obedecem a uma ordem natural de evolução da matéria densa e da matéria mais sutil, ainda não perceptível ao microscópio mais sensível. A contribuição do plano invisível é direcionar e canalizar essa energia para que contribua com as necessidades do momento. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de março, por Feijão.